O que eu trouxe para apresentar da minha pesquisa é o recorte dos meus trabalhos com o trem, que é uma pesquisa que eu venho fazendo para o TCC, então esse pensamento está em processo ainda, ele está em início, ele é aberto. Eu começo falando dos fãs de trem, porque eu sou uma fã de trem e antes que eu pudesse começar a me chamar assim, acho que isso já era percebido nas pessoas pelo meu trabalho. O meu gostar de trem vem de memória afetiva. Eu sempre andei de trem quando criança, porque eu sou de Japeri e nesse município o principal transporte é o trem para ir para qualquer lugar, principalmente para o centro. E isso é para falar que além do trem ter os seus contornos políticos e sociais, ele também é um objeto cultural que tem fãs ao redor do mundo. E aí, por isso, eu coloco aqui Railfan é o nome de fã de trem nos Estados Unidos. Trainspotters vem de Trainspotting, que é a prática de observar e fotografar trens, como na foto. Ferroviário em francês e Denshotaku no Japão, que também tem uma forte ligação com o sistema ferroviário, que tem até aquela coisa que a gente sabe que quando o trem atrasa no Japão, em 3 minutinhos eles já estão avisando que está atrasado. E no Brasil a gente não tem esse termo único assim para denominar o fã de trem, até porque no Brasil a gente não tem uma forte ligação com uma malha ferroviária, porque em um momento da história se decidiu que seria investido em rodovias, principalmente para o transporte de carga, ao contrário dos Estados Unidos, que é um país extenso e que tem fãs de trem, que o trem é usado mais como transporte de carga do que como passageiros. E aqui o que se conhece mais são os busólogos, que são os fãs de ônibus, que tem até uma matéria da TV que foi conhecida, né? E aí tem isso da nossa ligação maior com a rodovia, ao invés da ferrovia. Eu queria lembrar também da ligação do trem com o cinema, bem no começo, né? Esse é um dos primeiros filmes que foi exibido em público e tem a história também de que as pessoas se assustaram quando o filme foi exibido porque elas pensaram que o trem fosse saltar da tela. Foi essa impressão que elas tiveram. E depois disso, o trem continuou no cinema, assim, sendo representado em filmes e na literatura também, não só como cenário, às vezes como personagem que está ali no enredo meio que à espreita dos acontecimentos, ou como metáforas do roteiro. E eu percebi uma mudança na minha pesquisa. Eu comecei a observar outros aspectos do trem, um aspecto mais cultural, foi com a pandemia. Porque eu acho que se vocês tiverem visto o dossiê e aí o site, eu trabalho muito com trem como espaço. E aí, com a pandemia não podendo andar de trem frequentemente, não está dentro daquele espaço, eu comecei a ir para esses outros lados do trem na história. E aqui eu queria lembrar um pouco do trem na história da arte. O Monet fez uma série de 12 pinturas dessa estação, a estação Saint-Lazare, que é uma das maiores de Paris, uma das mais movimentadas, e ela era terminal de vários trens que saíam para ir para lugares que os impressionistas pintavam. Então, o Monet, ele morou perto dessa estação durante um tempo, que foi nesse mesmo ano que ele pintou as 12 pinturas de diferentes pontos de vista, que eu trago 4. Né? Esse, que é de dentro, tem um pouco do teto, e aí tem as fumaças das locomotivas que formam meio que nuvens embaixo do teto da estação. E eu gosto dessa pintura porque ela tem a presença das pessoas também, além das locomotivas. E essa que é quase do mesmo ponto, né? Só que elas são bem diferentes, essas pinturas, uma das outras. Essa é bem diferente, os traços do vapor das locomotivas.
Essa já é de fora. Essa daqui que pega os trilhos também. E aí eu trouxe essas pinturas para pensar que talvez houvesse no Monet também uma relação afetiva com o trem, ou pelo menos de estudo, que ele se dedicou a pintar essa estação, que é a famosa de Paris, durante esse período de tempo para realizar todas essas pinturas, né? E aí depois eu trago o Daumier, que ele pegou um outro lado do trem, que é o lado mais crítico e político, que ele já criticava essas questões da superlotação naquela época, em 1800, e da falta de conforto no andar de trem. E aí ele fazia essas litografias que eram publicadas, e essa, né, e que tinha muito uma ironia, porque ele falava dos trens do prazer, sendo que era o contrário, tinha essa coisa de ter que lutar por um assento. E depois resultou nessa pintura. E pesquisando essa pintura, eu descobri que o Lima Barreto usou essa pintura para comparar com os trens daqui. E eu confesso que eu estou ainda no começo da minha pesquisa sobre o Lima Barreto e a ligação dele com o subúrbio e com os trens, que aparecem muito nas crônicas dele, porque ele também andava de trem do subúrbio até a central, para depois ir para outros lugares de bonde, e isso aparece muito nas crônicas, acho que em diários também. E ele usou essa pintura para falar que aqui em Daumier essas pessoas estão muito homogêneas, todas elas estão com um ar assim de tristeza melancólica. E ele disse que melancolia, e ele disse que aqui no Rio era diferente, que as pessoas eram de diferentes tipos, diferentes classes, e elas não tinham todo esse ar homogêneo de tristeza. E aí eu trouxe o grafite em trem para pensar uma possibilidade de colaboração artística com a estrutura do trem. O grafite começou em Nova York no final dos anos 60, início dos 70, e ele começou logo a ir para o trem, porque o trem atravessava os bairros, as cidades, a cidade de Nova York. Então, as pessoas que grafitavam seus nomes, elas começaram grafitando o nome e o número da rua, tipo TAC 183. E aí começou a ter esse desejo de que o seu nome atravessasse territórios. Então, elas usavam trem para isso. E aí veio um desejo de atravessar a cidade toda, que formou a expressão Going All City, que é grafitar todos os trens de todas as linhas, de todos os ramais, para que o seu nome tivesse espalhado em todos os lugares da cidade. E aí, com isso, o sistema de segurança das estações começou a ficar mais rígido para impedir esses grafites. E aí surgiu o grafite feito, se esses assim grandes eram feitos geralmente em estações terminais de madrugada, quando os trens estavam parados, começou a surgir um tipo de grafite que era feito rápido em estações quando o trem estava em trânsito, em estações quando o trem parava por 5, 10 minutos. Então, as pessoas que iam fazer, elas tinham que ter um conhecimento do funcionamento das linhas e do trem para poder pintar. E, às vezes, elas iam em grupos, então tinha uma coordenação também da ação que você via que já era planejado. E, além de pintar o trem, às vezes elas usavam o próprio trem para sair do local. Então, subia no próprio trem quando o trem começava a andar de novo, que é uma colaboração direta com o trem, com o funcionamento dele próprio, como um veículo de expressão artística. E aí, no Brasil, começou essa prática do surf ferroviário, que antes era chamado de prática pingente, porque as pessoas ficavam penduradas no trem, ou no teto, ou nas janelas, nas portas que iam abertas. E foi por uma autodenominação que começou a se chamar de surf ferroviário. Essa já é uma prática direta do corpo com o trem que é muito perigosa,
né? Muito arriscado, mas tinha uma coisa lúdica também, e as pessoas falavam que tinham um prazer em ficar em cima do trem. E essas fotos do Olhario Reis que eu trouxe, elas foram feitas no ramal Japeri. Essas imagens também compõem o imaginário assim, que se tem do Rio e do subúrbio, né? De trens lotados e de pessoas penduradas em janelas, nas portas. E aí eu trouxe também as lives de trem, que eu descobri não faz muito tempo. São lives que tem no YouTube, que elas ficam 24 horas todos os dias online. E os chats das lives são um ponto de encontro das pessoas. Geralmente tem pessoas que vão todo dia na mesma live e ficam conversando sobre o trem, o clima, a própria viagem, ou outras coisas. Então eu acho interessante pensar que a imagem de um trem, que também está ligada ao cinema, desse ponto de vista do maquinista, vira um lugar de encontro virtual. E eu não queria falar, aqui tem um pouco do chat que fica do lado, e eu não queria falar desse trabalho sem falar do trabalho desses lives, sem falar do trabalho da Maiana Ridim, que foi por onde eu descobri essas lives. Ela fez esse trabalho para o Área, que é uma plataforma digital, um site de trabalhos que são concebidos para a internet. Ela deslocou a imagem de uma dessas lives para esse site. Então, no site ficava só a imagem, não ficava o chat nem o título. Então, as pessoas que entravam se deparavam diretamente com a imagem do trem, não tinha mais nenhuma informação. E também era um pouco sobre essa operação que é feita, que é meio de programação de deslocar uma imagem de uma live, que é uma imagem de streaming, para um site. E foi pela Maiana também que eu descobri outro tipo de vídeo no YouTube de trem, que é o vídeo do trem passando por cima da câmera. Várias pessoas gravam isso, aí você consegue perceber que tem uma linha instrutiva nessas gravações, né, de colocar a câmera nos trilhos, esperar o trem passar, o trem passa, você pega. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer isso também. E aí eu fui na Cancela, porque em Japeri, no bairro de Japedreira, tem uma cancela, e eu fui 3 vezes. E aí eu queria mostrar para vocês uma partezinha de um dos vídeos que eu gravei. Esse trecho, ele está em um trabalho também que é novo, então ainda não está no site, porque essa última vez que eu fui gravar, que é essa que passou, dá para ver que o trem, quando ele se aproxima bem devagar, só quando ele está em cima do celular que ele acelera. E aí foi isso que me fez pensar e trazer aqui, e começar a pensar mesmo nesse perigo que é contido com o trem também, porque depois que eu fiz essa terceira vez, quando eu comecei a me virar para ir embora, um grupo de pessoas veio na minha direção falar comigo, perguntar se estava tudo bem. E mesmo insistindo que estava tudo bem, eles continuaram perguntando, insistindo também se estava tudo bem mesmo. E aí foi isso que me fez pensar, né, que o trabalho que não tinha essa intenção de provocar a interação das pessoas acabou provocando por causa do perigo que está ali no trem, porque você sabe que acidentes são recorrentes e eu estava ali parada perto do trilho sem fazer nada aparentemente. Me lembrou um pouco o trabalho do Francis Alves, Olhando para Cima, que ele para numa praça, olha para cima e espera as pessoas se aproximarem. Só que com ele há uma intenção. E na minha ação, o trabalho ia ser outra coisa, não tinha essa intenção de
de provocar a reação de outras pessoas, mas acabou provocando por causa do perigo que estava ali. E agora eu vou falar de alguns outros trabalhos. Esse a Isadora faz 15, que é um ensaio fotográfico de 15 anos que eu fiz. Quem tirou as fotos foi o Gabriel Blazar. Eu já trabalhei em uma gráfica, então eu tive contato com esse tipo de ensaio, que geralmente são os ensaios que são projetados durante a festa, que são feitos geralmente em pontos turísticos do Rio. E aí eu resolvi fazer no trem. Primeiro eu pensava mais nessa imagem que era resultante, né, da performance. Depois que eu comecei a pensar mais na performance que acontecia ali no trem, de posar para as fotos. Não foi a primeira performance que eu fiz em trem, então foi como eu comecei a pensar sobre o espaço do trem como um espaço performativo. Esse trabalho é um trabalho novo, um desenho, o primeiro desenho que eu faço, ele é de 2021, é agora recente. Também pensando sobre essa ida e volta de todos os dias, esse vai e vem eterno, que é um trem Ouroboros. O Ouroboros é um símbolo do eterno retorno. Eu penso muito também no lugar e no não lugar do Alger, que a Carol até comentou numa outra aula sobre esse dualismo baseado na negação. E para mim o trem é o lugar também, porque ele é ocupado e por pessoas todos os dias que estão nessas longas horas de ida e volta, e as pessoas comem, dormem, conversam nos vagões com outras pessoas, conhecem outras pessoas. E aí isso nos leva para o próximo trabalho, que também os ambulantes, né? Existe esse comércio dentro do trem, que é conhecido, e os ambulantes que atuam e trabalham dentro do trem, um trabalho que é informal, que é proibido por lei, mas eles estão ali numa estratégia de sobrevivência. E eu estudei esse comércio para fazer esses cartazes, porque esse cartaz já está até datado e quase não se vê mais alguns desses produtos que estão aí, porque o comércio do trem ele muda, né? Uns produtos saem, outros produtos entram. E eu lembro muito do artista Elilson, porque ele fala dessa performatividade que existe na mobilidade urbana, e ele fala do trabalho, né, do discurso performativo dos ambulantes, dos pedintes, dos religiosos, dos músicos e todo mundo que ocupa o trem ali, num sentido performativo, de vezes não intencional, mas no nosso caso dos artistas contemporâneos é intencional. Mas ele fala sobre esse espaço e as possibilidades de ser com a cidade. Aí eu colava esses cartazes que são adesivos dentro do trem e nas estações, mas era uma ação muito contida, assim, poucas vezes eu imprimi, cheguei a colar. E aí esse trabalho eu tinha exposto ele no PEGA, no terceiro PEGA, que é um encontro de estudantes de graduações, que é organizado pela revista Desvio. E aí um dos curadores, o Amaury, me convidou a fazer uma versão para o metrô, porque esse terceiro PEGA aconteceu no Centro Cultural Fábrica, que é perto do metrô de Jacari, Fazenda Botafogo. E aí ele me convidou a fazer a versão no metrô, do metrô para colar lá na estação no dia de abertura da exposição. Aí eu fiz essa versão com a identidade visual do metrô, coloquei no quadro de avisos, colei numa parte de fora da estação. É uma ação que passa às vezes desapercebida, pode parecer também assim perigosa, mas acontece que os cartazes são descolados muito rápidos e passa desapercebido às vezes pelas pessoas. Acho que talvez pela identidade visual também camuflar e se misturar com as outras coisas que estão em volta. E agora eu queria mostrar uns vídeos. Eu vou mostrar um trechinho desse trabalho, mas só uma parte.
Água, fatia, cerveja, Brahma, tá? Água, fatia, cerveja, Brahma, tá? Paraná, Coca, água, cerveja. Paraná, café, seguro. Água, fatia, cerveja. 3 barrinhas de cereal. 4 barrinhas de cereal, 3. Então, tem coisas que só acontecem no Japeri. Essa frase, o trabalho foi filmado pelo João, que está aqui com a gente. Essa frase foi dita por um dos ambulantes que passa por mim no momento do vídeo, porque é uma frase comum desse ramal. Se você pesquisar no YouTube, tem coisas que só acontecem no Japeri. Além desse vídeo, vai aparecer outros vídeos também com esse mesmo nome, filmados dentro do trem, porque tem essa ideia de que nesse ramal acontecem coisas inusitadas. E esse ramal é o mais longo do Rio, então é o maior tempo de viagem, e também é conhecido por ser o ramal mais lotado. E não era incomum pensar em montar, eu acho, uma rede dentro do trem, porque as pessoas que usam esse trem, principalmente nos horários de pico, às vezes eu já vi elas levando banquinhos ou aquelas cadeiras que abrem, porque a viagem é desconfortável, esse trem é super lotado. Então eu queria que esse trabalho fizesse parte desse imaginário coletivo, que é o ramal Japeri. E acho que tem fotos que rolam na internet também de coisas que acontecem dentro do trem. Isadora, eu fiquei na curiosidade que horas você gravou o vídeo Isso Só Acontece no Japeri. Foi muito interessante e fiquei imaginando que horas ela conseguiu gravar, porque foi assim, horário de verão, não foi no horário de verão. Eu vi que tinha bastante pessoas no trem, mas não estava ainda no fluxo muito grande, né? Porque tem a hora que tem um fluxo, cara, que é um grudado no outro. Tem isso, né? Eu não sei se você percebeu também que tem uma diferença. Claro que você percebeu mais do que eu andei muito menos de trem do que você, mas eu percebi que tinha uma diferença de acordo com os ramais. Eu não sei se continua isso no Rio. Eu pegava o Belford Roxo, que você conhece muito bem. Que alguns trens melhores ficam para um ramal e não ficam para o outro. Isso é muito interessante também. Adorei o trabalho. Obrigado, parabéns. Obrigada. É muito boa essa pergunta, porque tem isso também no meu pensamento, saber quais horários que dá para fazer essas coisas dentro do trem. E tem coisas que só acontecem no Japeri. A gente fez num sábado, acho que era tarde, assim, de tarde, 1, 2 horas, talvez, porque já passa da manhã e também não é o horário de pico da tarde. E por ser um sábado também é outra área, assim, que o trem tem aos finais de semana, né? São outros ambulantes que trabalham. E tem mesmo essa questão dos trens ficarem diferentes, serem diferentes composições para cada ramal, que até o Rogério Reis fala das fotos, do porquê ele gravou em Japeri, porque naquela época eu acho que os trens que eram usados no ramal Japeri tinha uma diferença que era melhor para as fotos, na estrutura. Mas hoje eu tenho percebido, não sei direito agora, mas eu tinha percebido que os ramais de Belford Roxo, que estava com as composições mais antigas, que eram aquelas que eram pratas ainda, não tinha aquela coisa verde. Mas é bem interessante notar isso mesmo. Os ramais são bem diferentes. E o cheiro também é muito característico. Por exemplo, eu moro agora em Tiradentes, né? E aqui perto, se eu continuar caminhando, um pouco depois do centro, tem a Maria Fumaça. E eu também fiquei andando pela linha da Maria Fumaça aqui e fiquei catando
foi até para o mestrado, algumas testemunhas que eu chamo, né? Aquelas coisas que a gente só encontra nos trilhos do trem. Mas agora eu falei isso porque tem um cheiro característico do trem, não sei se é da benzina, e isso eu senti numa outra vez aqui em Minas, numa outra situação que não tinha nenhum trem perto. E o interessante é que essa memória olfativa, por conta daquele odor, foi despertada em mim. E eu voltei, por exemplo, para pontos da infância. Eu acho que você deve ter se apaixonado pelo trem, principalmente andar de trem na infância, que é mágico aquilo tudo. Aquelas partes para se segurar, aquilo é fantástico. Faz a cabeça de uma criança voar, assim, imaginar várias e várias coisas. Essa questão então, que eu gostaria de saber se você também aconteceu isso na sua infância, essa paixão pelo trem, que você só foi talvez perceber um pouco mais adiante, e se essa questão também dos cheiros e da sonoridade, adorei o Coca, litrão, água, cara, eu não sabia nem que vendia cerveja no trem, sério, não sabia. Eu lembro daqueles refrigerantes pequenininhos, né, que parece até uma laranjinha até o formato. Foi a primeira vez que eu vi, foi no trem. Se isso tudo entra na sua pesquisa também. E sim, você falou sobre a criança, o Paul Valéry tem um texto que é o Retorno para a Holanda, o Retorno da Holanda, um desses, que ele fala sobre o trem, ele fala sobre a criança, ninguém saber aproveitar a viagem de trem como uma criança sabe aproveitar uma viagem de trem, porque tem uma surpresa assim sobre o que a viagem está acontecendo. Eu gostava muito de olhar pela janela quando criança e ver a paisagem passando. Tem esse ritmo, esse movimento do trem também. O cheiro, eu nunca percebi muito o cheiro. Eu tenho rinite também, então talvez seja por causa disso. Mas o que eu percebi de estar perto do trem também, porque quando eu fui gravar o trem passando por cima do meu celular, eu percebi foi que a grandeza e a força, porque então acho que é aí que vem mais o barulho para mim, porque o barulho é muito forte, você vê aquele impacto do trem quando ele passa por perto de você, assim, então tá ali perto da linha com o trem passando, foi bem... Ele se impõe. É... E o interessante, depois que ele vai embora, fica o gramado, o capim, meio que tremulante, é uma dança isso. Sim, e essa foi até a vez que eu passei, foi a vez que ele passou bem devagar, né? Porque as outras vezes eu gravei em pontos mais distantes da cancela também, então eram pontos que ele estava mais acelerado, então ele passava bem mais rápido, eu tentava no celular assim. Para gravar, eu fiquei preocupada com o meu celular, né? De colocar ele nessa situação. Eu fui primeiro ver como tem essa cancela, ela é usada para atravessar a cidade, meio que corta o centro, também tem isso de a estação ser formar os centros das cidades, né? As cidades começam a se construir, principalmente no subúrbio, ao redor das estações. Então, eu usava essa cancela para atravessar. Eu primeiro observei assim, a altura dos trilhos, aí eu vi que eu acho que talvez o celular dava para ficar embaixo do trem, porque eu acho que os vídeos que eu vi no YouTube geralmente são de trens a vapor, são aqueles modelos antigos que rodam na Europa, que o pessoal vai lá e grava, talvez com uma GoPro. Aí eu enrolei meu celular com plástico bolha e prendi ele num peso de academia, um pezinho, para ele não balançar muito com o vento. E aí, a primeira vez que eu gravei, eu torci para não acontecer nada. Aí, como não aconteceu, eu fui duas outras. E na terceira, as pessoas foram atrás de mim, né? Aí, eu acabei parando de gravar.